Saudações mundo, nós somos Anonymous. Saudações cidadãos do mundo, somos Anonymous. Aguarda pela oposição, por aliados hostis e pelas críticas vindas das ruas, inclusive de seus próprios eleitores. A presidente Dilma Rousseff enfrenta a maior crise desde que chegou ao Planalto, há pouco mais de 4 anos. Tem diante de si a árdua tarefa de superar o isolamento e restaurar a confiança da população em meio a um escândalo de corrupção de grande monta, uma economia fragilizada e ânimos cada vez mais polarizados. No último domingo, pouco mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas de várias cidades brasileiras para externar sua insatisfação com as políticas do governo, pressionando ainda mais a presidente, que deverá se empenhar em encontrar uma solução para a crise. A BBC Brasil ouviu lideranças sociais, cientistas políticos e parlamentares para entender como a petista pode vencer a prova de fogo por que passa seu governo e assegurar a governabilidade de seu segundo mandato, principalmente após os protestos, a grande maioria a favor de seu impeachment, no último domingo, 15. Segundo eles, a solução passaria por um tripé que inclui recuperar a confiança do seu eleitorado, ampliar o diálogo com a base aliada e retomar o crescimento da economia. Este último pilar, acreditam, não erradicaria, mas atenuaria as fortes críticas que vem recebendo, sobretudo, de opositores. Dilma montou uma cilada para si mesma durante a eleição, ao prometer que não mexeria em algumas das conquistas socioeconômicas ocorridas nos últimos anos. Agora, mudou o discurso e tem dificuldade de explicar o ajuste fiscal que, invariavelmente, se viu obrigada a executar, especialmente para os seus eleitores, afirmou a BBC Brasil Carlos Melo, cientista político e professor adjunto do INSPER. Na última sexta-feira, 13, protestos convocados por entidades ligadas a movimentos sociais, como CUT, Central Única dos Trabalhadores, MST, Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e ONI, União Nacional dos Estudantes, tomaram as principais cidades do país para defender os direitos trabalhistas, a Petrobras, a democracia e a reforma política. Apesar de ter sido chamado nos bastidores de blinda Dilma, pelas manifestações de apoio à presidente e por ter ocorrido 2 dias antes dos protestos de domingo, o ato não foi nem a favor nem contra o governo, afirmaram lideranças à BBC Brasil. Queremos registrar nossa insatisfação com o rumo que o governo está tomando. Achamos que é necessário fazer ajustes fiscais, mas sem mexer no direito dos trabalhadores. A presidente pedir paciência não resolve o nosso problema. A saída é o diálogo. Não vamos pagar com nosso emprego essa crise que a presidente diz que existe. Ela tem um compromisso assumido conosco durante as eleições, disse a BBC Brasil Adido Santos Lima, presidente da CUT-SP, que defende a retirada das MPS, medidas provisórias, 664 e 665, que alteraram as regras de acesso a benefícios sociais, como seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros. Para a UNE, o protesto de sexta-feira foi uma forma de pressionar o governo para rever algumas das medidas tomadas recentemente. Nós fomos às ruas e conquistamos essa vitória. Agora seguimos em frente por mais direitos para garantir os 10% do PIB para a educação e para aprovar uma reforma universitária democrática no nosso país. Segundo Ricardo Ismael, cientista político da PUC-Rio, Dilma precisa urgentemente reconhecer que errou, mas ainda tem dificuldades sobre qual estratégia de comunicação adotar junto à opinião pública. A presidente Dilma não conseguiu explicar por que mudou o discurso de campanha nem por que a população deve se submeter a tantos sacrifícios. A insatisfação popular não é pelo terceiro turno, ela é objetiva. O governo está tomando medidas impopulares e não resta dúvida de que isso gera uma reação negativa da população, disse ele à BBC Brasil.
Queremos a justiça, toda essa quadrilha, seja do executivo, do legislativo, toda essa raça na cadeia. Vamos para a rua protestar, que é um direito nosso. Excelentíssima Senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, o cidadão brasileiro abaixo firmado, em pleno gozo de seus direitos políticos, dirige-se a Vossa Excelência, de acordo com o princípio do parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce ou diretamente, e seguramente com o apoio de mais 54.501.117 brasileiras e brasileiros, os quais de forma democrática e soberana recolocaram no posto de Suprema Magistrada da Nação Brasileira e Chefe Suprema das Forças Armadas, para, através deste meio eletrônico, dar-lhe uma ordem de caráter irrecorrível. Todas as empresas públicas federais tenham a conformação jurídica que tiverem, seja o caráter de atividade de cada uma, e independentemente de participação em mercado e de resultado financeiro, tem em sua estrutura econômica participação em maior ou menor grau da economia popular. Resumindo, as empresas públicas pertencem ao povo brasileiro. A gestão delas deve, de forma obrigatória e sem contestação, prover os objetivos republicanos, gravados no artigo 3º da nossa Constituição. As empresas de rádio e televisão, que usam o espectro eletromagnético, bem físico de propriedade também do povo brasileiro, são concessionárias do governo. E, tanto a administração direta quanto a indireta estão proibidas em legislação específica, de manter contratos com qualquer tipo de empresa que esteja inadimplente com suas obrigações fiscais, sejam quais forem. Várias concessionárias estão respondendo a processos por sonegação de impostos. Lembro que as empresas brasileiras sonegaram quase R$1,5 trilhão em 3 anos, conforme estudo da Associação dos Funcionários da Receita Federal, que até criaram o famoso sonegômetro. Pior, Presidenta, Vossa Excelência não sabe que, por exemplo, só a tal Rede Globo, empresa criada no golpe militar, que apoiou o tal golpe, que ajudou a rasgar a Constituição de 46, cujo fundador era amicíssimo do embaixador americano Lincoln Gordon, o canalha que combinou com Kennedy e depois com Johnson de mandar a frota do Caribe descer para as costas brasileiras para bombardear o Rio de Janeiro e Santos, além de invadir com os marines nosso território, como está bem exposto no livro do Flávio Tavares e no filme do seu filho, com gravações do Salão Oval da Casa Branca, há pouco liberadas para consultas, a qual tem inúmeras falcatruas na sua história, como mostra o livro do falecido Daniel Ers. Porque a empresa é sonegadora de impostos e com dezenas de processos na Receita, no INS e na Justiça. Eu, dentro dos meus primeiros 73 anos, jamais imaginei também isso. Uma fortuna para uma empresa que presta os piores serviços possíveis à sociedade, um cortejo de banalidades e boçalidades que não se vê em país nenhum do mundo. E que, além de uma programação estúpida, alienante e deseducadora, além de um grupo sonegador e inadimplente, usa o dinheiro que recebe das empresas públicas da forma mais calhorda possível, cuspindo na mão de quem lhe alimenta ainda neste final melancólico que se aproxima, final como também estamos vendo nas falências da revista Veja, do Grupo Abril, e de outras empresas de comunicação de São Paulo. E essa tal Rede Globo criou uma ditadura na área da informação televisiva, com 340 veículos, entre próprios e afiliados, 33 jornais, 52 rádios AM, 76 FMS, 105 emissoras de TV, 9 operadoras de TV paga, e outros veículos. Por isso que não quer a democratização dos meios de comunicação e mente que o governo quer a censura. Desta forma, Excelentíssima Senhora Presidenta é que, abaixo firmado, tendo em vista que as verbas de publicidade que as empresas estatais estão entregando a essa empresa, levam consigo o valor dos impostos que eu recolho ao governo, com o que não posso concordar de forma alguma, porque não entrego o meu dinheiro a golpistas, sonegadores e traidores da minha pátria, e acabaram de humilhar e tentar enxovalhar o nome de um grande brasileiro, Mário
Mário Lago, é que sou obrigado a lhe dar essa ordem, como disse acima, de caráter irrecorrível. Vossa Excelência está intimada a convocar os diretores de todas as empresas estatais da União, bem como as direções dos fundos de pensão das mesmas, mais os seus comandados da administração direta, e determinar-lhes que este brasileiro os está proibindo de distribuir verbas publicitárias ao citado grupo, conforme as normas legais vigentes. Sem mais, despeço-me cordialmente, desejando-lhe muita calma numa hora em que os traidores e as vivandeiras de quartéis, agora alienígenas, tentam dar novo golpe na nossa Constituição, contra o povo brasileiro e contra a pátria. Mas tal não se concretizará, porque agora somos mais de 50 milhões. Vamos para as ruas protestar. O gigante, o povo brasileiro precisa acordar. Dia 12/4 lutaremos por nossos direitos. Espero que tenham entendido a mensagem. Nós somos Anonymous. Nós somos uma legião, nós não perdoamos. Nós não esquecemos, nos aguardem. Nós não esquecemos. Diante de tudo isso, abra uma janela para o mundo. Debruce-se nela. Olhe lá fora, em torno de você. Problemas incríveis e terríveis, porque abrindo uma janela para o mundo, é que você pode, pela comparação, sentir que todos os dramas que vivemos, incríveis, sentir que tudo aquilo contra o que protestamos, sentir que, de fato, se este país ainda tem tanto por fazer, é preciso que se faça alguma coisa. O povo não tem que temer seu governo, o governo é que tem que temer seu povo. Não se pode beijar uma ideia, não se pode tocá-la ou abraçá-la. Ideias não sangram, elas não sentem dor, elas não amam. Vocês têm balas e a esperança de que quando elas acabarem eu não esteja mais de pé, porque se estiver, vão estar mortos antes que possam recarregar. Por trás desta máscara, há mais do que carne e sangue. Por trás desta máscara, há uma ideia, e as ideias são a prova de bala. Agora que terminou, quero ver o seu rosto. Tire a sua máscara. Não. Mate. Minha vez. Por que não morre? Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara há uma ideia, Sr. Creedy. E ideias são a prova de balas. Quero que qualquer um pego com essa máscara seja preso. Me dá o dinheiro! Me dá logo a porra do dinheiro! Estamos cercados. A cidade enlouqueceu. Tudo que ele quer é isso mesmo. O problema é que ele nos conhece melhor do que nós mesmos. De repente, eu tive a sensação de que tudo estava relacionado. Foi como se eu pudesse ver tudo. Uma longa cadeia de eventos que se estendia até muito antes de... Senti como se eu pudesse ver tudo aquilo e tudo o que vai acontecer.
Era como um padrão perfeito, estendido à minha frente. E eu percebi que somos todos parte dele. E estamos presos a ele. Sabe o que vai acontecer? Não. É uma sensação. Mas posso chutar. Com tanto caos, sem dúvida, alguém vai fazer alguma bobagem. E quando fizer, a situação vai ficar preta. Deserteiros presos em Brixton. Então, o Sutler vai ser forçado a fazer a única coisa que sabe fazer. E quando fizer, o V apenas precisa manter a palavra. E então,